Peço para que os irmãos se coloquem de pé, vamos estar orando. Senhor Jesus, neste momento, Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, meu Deus, Pai, para começar este culto, Senhor Jesus, pedimos a Ti, Senhor, a Tua presença aqui nessa tarde, Pai, que o Senhor venha se fazer presente aqui neste lugar, Pai, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, dando a vitória, Senhor. Desde já, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por este dia, por cada vida que entrou aqui, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Deus, que o Senhor se faça presente, que o Senhor venha abençoar cada vida aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Eu quero convidar a dona Ormida, que vai estar fazendo leitura nessa tarde. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos ler o Salmo 33. Acharam? Regozijai-vos no Senhor, vós justo, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo e tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitas o céu e todo o exército dele, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão e põe o abismo em tesouro. Tema toda a terra ao Senhor. Temamos todos os moradores do mundo, porque falou, o tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração é de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde o céu e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada o contempla todos os moradores da terra. É ele que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente que se livra pela muita força. O cavalo é em vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivo na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Glória a Deus. Agradeço a Deus a oportunidade. Quero convidar o Bruno agora, que vai fazer a parte do louvor. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém?
és, Senhor, o que eu preciso pra viver. Tua palavra é o Espírito de vida em mim. Te adorarei e saiba que jamais desistirei de andar em direção ao teu favor, ó Rei, guiado por tuas mãos, Deus de milagres, estou aqui, das tuas promessas eu não me esqueci. Tem dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Tu és, Senhor, o que eu preciso pra viver. Tua palavra é o Espírito de vida em mim. Te adorarei e saiba que jamais desistirei de andar em direção ao teu favor, ó Rei, guiado por tuas mãos, Deus de milagres, estou aqui, das tuas promessas eu não me esqueci. Tem dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não me esqueci. Tem dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Chama a existência aos meus sonhos de cura, pois a fé move o meu milagre. Chama a existência aos meus sonhos de cura, pois a fé move o meu milagre. Deus de milagres, estou aqui, das tuas promessas eu não me esqueci. Tem dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não me esqueci. Tem dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Deus de milagres, estou aqui. Deus de milagres, estou aqui. Irmãos, eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Eu não vou fazer mais louvor porque eu tô com a garganta doendo, mas tudo é para honra e glória do Senhor, amém? Começar a distribuir as oportunidades. A Clarice quer ler uma palavra, cantar um louvor, fazer uma oração, que o Espírito Santo colocar no teu coração, amém?
Aleluia, Jesus, glória a Deus. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Eu creio, eu tenho certeza que você veio aqui, não para ver a gente ou para só passear, você veio aqui para fazer um culto e adorar a Deus. E já que o Senhor permitiu que você está aqui, então vamos fazer uma oração, né? Seja o que está no teu coração, vamos colocar no altar do Senhor nessa tarde, que eu creio e tenho certeza que Ele tem o poder para operar. Senhor Jesus querido Pai, eis-nos aqui, Senhor, mais um dia na Tua casa, Senhor, crendo, Pai, que o Senhor é o único que salva, o Senhor é o único que liberta, Senhor. Pai, nessa tarde eu te peço, Senhor, abre o céu nessa tarde, Senhor Jesus querido. Pai, peleja, Senhor meu Deus e meu Pai, pelas nossas vidas, pela família representada, pelas nossas famílias representadas nessa tarde. Tu és Deus, Pai, tem o poder, Pai, para sondar cada um, aonde estiver, Senhor Jesus. Opera, Senhor, Pai, arranca o mal, destrói o mal, aniquila o mal, Senhor. Opera, Senhor Jesus querido, no seio da família nessa tarde, Senhor meu Deus, abençoando, Pai, a Tua igreja, renovando as forças, Senhor, ajudando, Senhor Jesus querido, nós caminhar, Senhor, no Teu caminho, Senhor, fazendo, Pai, a Tua vontade. Senhor meu Deus, meu Pai, opera, Senhor Jesus, porque o Senhor operando nessa tarde, Senhor, quem impedirá o Seu agir, Senhor? Pai, tira todo impedimento, Senhor. Pai, destrói, Pai, as barreiras, as correntes, as muralhas, Senhor Jesus. Deus, opera, Senhor, no Pindorama, Senhor. Pai, na vida desses jovens, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fecha, Senhor, todas as bocas de fumo. Fale, Senhor, liberta, transforma, Pai, a vida do traficante, a vida do viciado, Senhor. Opera, Senhor, meu Pai, neste lugar, Senhor. Dá vitória, Senhor Jesus querido, neste lugar, para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? A irmã Soninha também? Quer ler uma palavra? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Em primeiro lugar, vamos ver Salmo, 100. E peço aos irmãos que esteja orando para a mãe da Maria Pedro, Ana Clara, porque está ali internada no HU, que o Senhor vem fazer a vontade dele, né? E a situação não é boa, nós não temos, os médicos não deu nenhuma esperança, mas o Senhor sabe todas as coisas, e que o Senhor venha fazer a vontade dele, porque é muito sofrido. Ela de papel, né? Ela tem 77 anos de registro. E a vida dela normal, se for o tempo, tem 83 anos. Mas é muito sofrido. Uma pessoa, às vezes idosa, fica ali dentro daquele hospital, né? Ou só a gente vê o sofrimento. E então eu estou revezando, eu fico à noite, né? Fico poso lá, e de manhã a Maria está lá. Mas é assim, uma situação bem difícil. E a gente está orando, pedindo ao Senhor que Deus faz a vontade dele, né? Porque somente Ele que pode nos ajudar, que Ele venha fazer o querer dele. O Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nos esqueceis-nos o povo e a sua ovelha do seu pasto. Entrai pela porta dele com louvor, em seu átrio com hinos, louvai e bendizei ao seu nome, porque o Senhor é bom e eterno, a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém. Então o Senhor, Ele nos tem, né, misericórdia, é Ele que sabe todas as coisas, e que nós só temos que louvar o Senhor, né, e agradecer a Ele tudo aquilo que Ele faz para as nossas vidas, que é somente Ele é Deus no nosso
na nossa vida, Ele faz o querer dEle e a vontade dEle. E então nós estamos orando e pedindo ao Senhor que o Senhor nos dá graça, né? Para nós passar, igual esses dias, menina, uma moça me ligou em casa e falou: Sônia, como que está a luta? Eu falei: a luta vem e ela passa. Ela não permanece. Ela vem, mas ela passa. Então nós temos que permanecer na presença do Senhor e acreditar que o Senhor faz, né? E Ele é poderoso para nos ajudar, Ele é poderoso para curar, para libertar, para transformar. Somente Ele pode fazer e o poder está nas mãos dEle. E agradeço a oportunidade. Só Deus mesmo. Eu quero chamar a irmã Eline também. Quando chega nessa situação, né, que o médico não garante nada, é só Jesus, né? Salve da igreja com a paz do Senhor. Eu quero dar um testemunho. Há um tempo atrás, eu sou casada há 14 anos, né? E a gente que é casado sabe que não é a mesma coisa de um casamento de 1 ano, 2 anos, a gente passa lutas. E estava um dia lá na casa da minha mãe, já desanimada, querendo desistir, e coloquei um louvor para tocar enquanto eu estava lavando louça. E a música falava que ele não ia desistir enquanto as águas não se moverem, que é um louvor bem famoso, acho que a maioria das pessoas já escutou. E escutando a irmã falar também lembrei desse louvor. Então, eu quero deixar essa palavra para os irmãos, que não desistam, né? As águas vão se mover, né? Não vamos desistir, tá bom? Obrigada, agradeço a oportunidade. Tem mais alguém? Vou convidar a dona Raimunda para estar recolhendo a oferta e a Rayane e a Isabelle para estar louvando. Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Quero que vocês coloquem em pé. Não vou me preocupar com as perseguições, as pedras que me lançam. Jesus está por perto, eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar a ti a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de sua testa. E cevado consumado, os teus prazos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minhas causas entreguei em suas mãos, posso descansar em meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel.
pra falar a ti a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de sua destra. Isso é fato consumado, os teus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar em meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minhas causas entreguei em suas mãos, posso descansar em meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. É o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minhas causas entreguei em suas mãos, posso descansar em meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Agradeço a oportunidade, Senhor. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor. Irmão, vamos orar pelas ofertas e em seguida pelo pregador dessa tarde. Senhor, está em tuas mãos, meu Pai, aqui as tuas ofertas, Pai. Recebe essas ofertas, Senhor, e abençoa cada um que deram, meu Pai. Abençoa os dízimos, as ofertas, em nome do Senhor Jesus. Multiplica cada um, Pai, que foi multiplicar. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Pai, receba o pregador dessa tarde, com toda a honra, com toda a glória. Recebe ele, Senhor. Usa ele como instrumento de voz, Pai. Abençoa essa pregação, que nós venha receber, Senhor, e saciar dessas palavras. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, seja feita a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento os irmãos capazes do Senhor. Amém, irmãos? Nessa tarde nós louvamos ao Senhor por Ele nos permitir estar aqui junto com os irmãos e junto nós, assim, compartilhar com a palavra de Deus naquilo que Ele tem para com a nossa vida nessa tarde. Desde já eu agradeço o convite. Obrigado, pastor. Obrigado, irmãos, por vocês estarem aqui. E porque quando nós nos reunimos, o Senhor se faz presente. Para Jesus se fazer presente, precisa primeiro nós nos reunirmos, não é verdade? Senão, Ele não se faz presente em lugar em vão. Ele só se faz presente aonde tem um povo reunido. E graças a Deus que nós estamos aqui reunidos e graças a Deus por Ele estar aqui presente. Amém? Abra a tua Bíblia junto com a minha no livro de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 23 ao 27. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27.
Todos acharam? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva nós que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é esse, que o vento e o mar lhe obedecem? É claro, querido, que esse homem é Jesus, amém? Se assente, louvado seja o nome do Senhor. O texto fala de que Jesus apazigua a tempestade, né? Apaziguar quer dizer acalmar, quer dizer controlar a situação. Mas o que nos chama a atenção aqui, irmãos, é justamente isso. Vejamos bem que a Bíblia relata que esse escrito aqui de Mateus, ele relata justamente numa data quando um grande êxito, resultado, ajuntamento de pessoas tinha acontecido, que era no Sermão da Montanha, no livro de Mateus capítulo 5. No Sermão da Montanha aconteceu milagres extraordinários, como diz, 5.000 pessoas, como eu disse, encheu a barriga só com 2 pães, foi coisa maravilhosa. Então até ali estava tudo bem, era só milagre, como diz a história hoje, era só alegria, era só bênção, mas de repente, vocês vejam bem, na volta daquele povo para casa, as coisas mudou. Veja bem que aqui diz que quando entraram no barco, os seus discípulos seguiam. Mas veja bem que diz que quando no meio do mar, o mar da Galileia, esse mar da Galileia era um braço do mar, ele tinha uma distância de 21 quilômetros, 11 quilômetros de largura, mas diz que esse mar, esse braço do mar, ele tinha uma profundidade de mais de 50 metros de fundura. Segundo diz que o mar da Galileia, ele ficava no topo do sermão, né, do Monte Hermon. E do Monte Hermon diz que tinha dia que vinha aquele vento, e o vento se canalizava por dentro do monte, e ele entrava de cheio no meio do mar. E aquilo, quando o vento batia no mar, o mar se agitava. Veja bem que aqui, para quem conhece o mar, por si próprio ele já tem as suas ondas agitadas. E mais ainda sendo forçado, como é que fica? Segundo diz o historiador Joséfo, que essas ondas tinham momentos que ela dava mais de 6 metros de altura, tão agitada que as ondas ficavam. Segundo diz Joséfo também, que ali o mar da Galileia era conhecido como o mar da pesca. No mar da Galileia, só de pescador, diz que era mais de 300 barcos por dia para que aquele povo pescava. Mas eles conheciam muito bem aquele mar, porque diz que, como disseram, a média ali por ano de mais de 50 barcos que era afundado justamente por causa desse mar que se agitava. Então eles conheciam muito bem a condição do mar, que quando ele se agitava, como se diz, não era qualquer embarcação que conseguia, como se diz, se manter sem se afundar. Mas aqui vejamos que aquele povo vinha
salinha daquela fé, daquela reunião tão importante com Jesus, viram de Jesus tão grandes milagres, mas aqui ao entrar dentro do barco, agora, como diz, as coisas mudam. Quando chega no meio do mar, se levanta essa tempestade. Aqui entendemos, irmão, duas coisas. Esse barco, quem era esse barco? Esse barco, irmão, significa a nossa própria vida. Quem é esse mar? Esse mar significa, querido irmão, o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então nós, como barco, estamos no meio de um mundo que, simbolizando um mar que a qualquer momento só vive agitado, as ondas subindo e, como se diz, a tempestade se levantando contra a nossa própria vida. Quantas tempestades se levantam? É a doença, é a enfermidade, é o problema financeiro, como diz, é no meio da família, é como se diz, daí por diante é a falta de emprego, e como se diz, e muitas tempestades são levantadas da nossa vida. Como se diz, hoje o próprio casamento tem sido um dos grandes levantes essas tempestades. Hoje dificilmente você topa uma pessoa que diz, olha, o meu casamento está um mar de rosa. Aliás, a rosa já caiu tudo, só sobrou os espinheiros, só isso que resta. Ei, querido irmão, mas aqui nós aprendemos duas coisas. Aprendemos, primeira coisa, que quando os discípulos perceberam que o mar ia se afundar, eles não cruzaram os braços, eles não ficaram inertes. A Bíblia diz que eles fizeram, versículo 25, os discípulos aproximaram-se de Jesus. Ei, querido irmão, é momento propício para a nossa vida, é uma das saídas para a nossa vida, para que o barco não se afunde. O barco, quando as ondas sobem, os ventos sopram, ei, o barco a qualquer momento pode se afundar. Mas nós temos, querido irmão, um homem por nome Jesus, e que é só nós nos aproximarmos dele, aleluia, a história da nossa vida começa a mudar. Ei, mas não é Jesus que vai se aproximar de nós. Nós ficamos olhando hoje, vendo esse mundo que nós estamos vivendo. Quanto sofrimento, um povo disperso. Hoje você vê uma igreja vazia e uma cadeia cheia. E o pior, que isso não serve de exemplo. Você só vê o povo reclamar, ai, a cadeia trata mal, como diz, o ambiente está sufocando, e as coisas estão mal, e o povo cada vez mais só correndo para lá. Porque quem faz as coisas erradas só tem um lugar, a cadeia. E você veja bem que hoje uma igreja, a casa de Deus, uma tarde da bênção, ninguém vem. Mas, como diz, para praticar o mal, todo mundo corre. Isso significa vento soprando. A pessoa perde o domínio, o controle da vida. Ele sai fora do ar, da imaginação. Você está, eu vejo hoje essa juventude, você está avisando, olhando, cuidado, rapaz, a vida não é dessa maneira. As coisas não são assim. O perigo ronda, o vento sopra, as ondas se agitam. Mas não adianta nada, como se diz, fica que nem história, entra aqui, sai ali e vai embora. Mas, querido irmão, mas nessa tarde nós temos aqui dois exemplos para a nossa vida. É como a irmã testemunhou, estava quase desistindo do casamento. Ei, querido, mas quando nós nos aproximamos de Jesus, aleluia, as coisas começam a mudar na nossa vida. Então não há a questão da necessidade. Nós nunca vamos pensar que as coisas vão melhorar na nossa vida e que Jesus vai morrer de dó só porque nós estamos precisando, só porque o vento está soprando, só porque as ondas estão subindo. Isso é problema nosso. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, deixa de ser problema nosso para ser problema dele. Vejamos, eu me chamo a atenção no Salmo 73, no versículo 26, se não me falha a memória, quando o salmista expressa dizendo, para mim bom é me aproximar de Deus, e ele diz mais, eu coloco a minha confiança no Senhor meu Deus. Ei, querido irmão, é lógico, o que eu vejo em Jesus, irmão, não é um Jesus escolhendo lugar para estar. Nós encontramos
encontramos Jesus numa festa de casamento em Caná da Galileia, mas nós encontramos Jesus também na casa da sogra de Pedro, curando a sua enfermidade. Nós encontramos Jesus no túmulo de Lázaro, mandando ele sair para fora. E agora encontramos Jesus dentro de um barco, no meio de uma tempestade. Mas em todos os lugares que Jesus esteve presente, ele não foi apenas para se aparecer, ele foi, aleluia, para resolver problema dos necessitados no casamento. O vinho acabou, ele da água, ele transformou vinho. Na casa da sogra de Pedro, ela estava acamada, aleluia, ele chegou lá, deu a saúde para ela. No túmulo de Lázaro estava morto, ele ressuscitou a Lázaro. Dentro do barco, ele repreende a fúria do mar. Ei, querido, e nessa tarde, louvando seja o nome do Senhor, é o motivo de nós estarmos aqui, porque nós somos o barco e o mundo é o mar. Eu não conhecia o mar, nunca tinha descido para a praia. O mar para mim era estranho. Mas no ano passado eu tenho um genro, ele foi fazer uma entrega, ele era viajante, trabalhava numa firma e foi numa cidade por nome Itapema, para frente de Camboriú. Eu não conhecia o mar, para mim eu não tinha nem ideia como era. E eu fui mais ele, quando nós passamos Curitiba, que fomos embora, lá Garuva, aquela coisa, tem uma cidadezinha por nome, lá onde tem a Havana, aquela loja muito grande, é um shopping, parece que é Pissarra Preta, Barro Preto, é um nome assim, assim como um lugarejo pequeno. E eu ia no carro, mas ele assim, bem distraído, ele disse assim: pastor, olha o mar. Irmão, eu levei um susto. E aquilo, quando eu virei, que eu olhei aquela imensidão de água, o meu corpo tremeu. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei olhando daquilo, ela vai distante, a altura, uma hora ela clareia, outra hora escurece, né? De repente ele fica assim, aí nós chegamos lá em Itapema, lá, ele fez uma entrega lá, e vamos para a beira do mar olhar. Aí ficamos olhando mais ou menos assim, ele está calmo, nem se mexe. Porque você começa dentro do mar, que ele vai mano do céu. Mas vem que eu olhei, aquilo vinha assim na beira da praia, aqueles prédios. Mas o que me chama a atenção, irmão, quando a água chega na beira da água, faz assim. Do jeito que aquilo vem, irmão, porque do jeito que vem de lá, não tem prédio, não tem rocha, não tem nada que segure. Mas quando chega na beira da praia, faz. É esse Jesus que controla as ondas, irmãos. Vocês imaginou uma profundidade aqui, Galileia com 50 metros, mar aí com 2.000, 3.000, até 5.000 metros de profundidade. Dá para imaginar a força de uma onda dessa, quando ela vem, como é que pode o negócio dessa? Mas aquilo vinha assim, que eu não era acostumado, pastora, quando vinha assim, eu chego a tremer, eu falei, o que eu vou virar aqui? Chegava a fazer assim, acalma. Querido irmão, esse é o controle. No Jesus, a Bíblia diz que ele não fez somente o céu, mas ele fez a terra. Ele tanto controla o céu, como também controla a terra. A OTAN existe as duas obras, a obra da criação que somos nós, mas também tem a obra da natureza. E nós, para conhecer Jesus, nós temos que conhecê-lo pela obra da natureza. Louvando seja o nome do Senhor. Então vejamos, irmãos, que os discípulos, quando vinha tudo alegre, tudo animado, entraram no barco, agora nós vai para casa. Quando chega no meio do mar, eles tiveram a surpresa. Assim também muitas das vezes nós somos assim. As coisas começam tão bem, tão maravilhosa, até mesmo indo para a igreja, muitas pessoas já têm encontrado, pastor, quantas pessoas dizendo, parece que quando eu fui para a igreja as coisas piorou. É claro, meu irmão,
irmão, como diz, ele tinha uma vida, ele não tinha experiência com vento, não tinha experiência com tempestade, parecia que as coisas eram tudo normal, mas não é tudo normal, meu irmão. Tem coisas na nossa vida que mudam, tem dia na nossa vida que você ri, mas tem dia que não tem lágrima mais nos olhos para chorar. Mas deixa eu dizer uma coisa, em tudo na Bíblia Sagrada, ela vem para nos ensinar, para nos orientar, para nos instruir os momentos difíceis da nossa vida. E aqui o momento difícil foi esse, foi de se aproximar-se de Jesus, aleluia, porque o vento estava soprando, as ondas estavam subindo, e o barco com certeza ia se afundar, mas Jesus estava dentro do barco. Ei, querido irmão, quem crê, aleluia, Jesus está na nossa vida. Quem crê, Jesus está aqui nessa tarde, meu prezado irmão, aleluia. O melhor é se aproximar-se de Jesus. E em segundo lugar, no mesmo versículo 25, Senhor, salva-nos porque estamos perecendo. Sabe o que é isso? É pedir ajuda. Para o barco não se afundar primeiro, tem que se aproximar. A palavra aproximar quer dizer é chegar bem perto, não é ficar, Jesus, você está vendo o que está acontecendo? Não, filho, vai aos pés dele. Tiago diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Porque se eu não for a Jesus, eu estou dizendo para Jesus, eu sou suficiente e eu tenho condições de resolver o meu problema. Mas se eu vou até a Ele, eu estou dizendo, Jesus, somente Tu, Senhor, pode me ajudar. Então, querido, irmãos, aqui nessa tarde nós temos esse exemplo, que Jesus é o que apazigua as tempestades. Quantas tempestades na nossa vida, até mesmo dentro da igreja. A igreja tem tempo, irmão. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, isso aqui estava cheio. Na mesma tarde da bênção mudou. Será que o Deus mudou? Não. O povo é que tem, em vez de se aproximar de Jesus, pastora, cada vez mais se afasta. E quem se afasta de Jesus só sofre. E é o que nós vemos hoje, o povo só sofrendo. Nada de solução. O mundo, o mar está agitado. As coisas estão aí. Ei, querido, o diabo não está aí. A Bíblia diz, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Ei, mas Jesus veio para nos acudir. Mas só que tem uma coisa. Nós temos que reconhecer duas coisas. Primeiro, nós somos o necessitado. Segundo, Jesus supre as nossas necessidades. Mas se nós ficar só naquela, não, Jesus vai suprir minha necessidade, Jesus vai suprir minha necessidade, diz, eu não vou suprir não. Porque quem está necessitado sou eu. Sou eu o necessitado, não é Jesus. Quem precisa de Jesus sou eu, não é Jesus que precisa de mim. Ele, para ser Jesus, não precisa de mim. Agora eu preciso dele para poder eu conquistar o seu coração. Não tem como você conquistar o coração de uma pessoa se não chegar perto dele, não? É verdade? Para conquistar o coração da moça tem que estar bem pertinho, né? De vez em quando, hoje não, né? Vamos tomar um lanche, uma vitamina, aqueles agrados, né? Minha afinada, minha mãe dizia, meu filho, você sabe que com banana e bolo você engana os tolos? Ela disse, moça, você conquista ela até com conversa fiada. E é uma realidade. Eu digo isso porque eu sou casado, sou pai de 8 filhos e a gente sabe muito bem disso. Que moça se leva até por conversa fiada e vai, mano. 1000 maravilhas. Fulano, olha, é o mar de rosa, né? É o paraíso. Quando vai ver, meu irmão,
Quando vai ver no paraíso não tem nem Adão, não tem nem Eva, foi embora todo mundo, só sobrou os passos, e os passos que ainda tem lá são corvos. Mas fazer o quê, né? Com conversa, né? Vai embora, né? Mas, querido irmão, o nosso Jesus aqui, isso, como se diz, não é só moça, nós somos, a qualquer momento nós podemos entrar em qualquer conversa e ir, né? Mas nós precisamos saber que nós estamos em um mundo que não ama ninguém. O amor hoje, por isso que o apóstolo Paulo faz uma recomendação no livro de Romanos, capítulo 10, se não me falha a memória, ele diz que o amor não seja fingido. E uma das piores doenças hoje, como diz, uma coisa que é pior do que câncer hoje, pastora, é o maldito do fingimento. Porque o fingimento, assim como o câncer leva a pessoa a sofrer até matar, o fingimento faz a mesma coisa. Porque o câncer, ele mata a vida, mas não mata a alma. Agora, o fingimento é pior, porque às vezes ele não mata a vida, mas ele mata a alma. A pessoa deixa de crer, a pessoa se afasta da igreja, não acredita mais em pregação. Como se diz, oração para ele é uma coisa que não existe, é pior do que a própria morte. Porque, como diz, morrer a parte física, irmão, não há problema nenhum. A morte, como se diz, simboliza o encontro com Deus. Agora, a morte espiritual simboliza o se afastar de Deus. Porque tem muitas pessoas que estão vivas fisicamente, mas já morreu há muito tempo para Jesus. Porque não se afastou de Deus. Vejamos, ele entrava no barco, mas Jesus estava lá também. E hoje muitas pessoas acham também que ele vem para a igreja, ele vem porque dele vai ficar rico, não, querido irmão, vir para a igreja não é ficar rico, vir para a igreja é buscar a proteção de Deus para os momentos difíceis da vida. Não é para ficar rico, não é para andar de carro novo, não é para vir para a igreja hoje e já casar amanhã, não é nada disso não. Não é para vir à igreja muitas vezes, não, eu vou ficar famoso. Não é, a igreja não é lugar de fama, a igreja é lugar de buscar refúgio, buscar socorro. O salmista diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e o socorro bem presente no momento da angústia, no momento da tempestade, no momento que o vento está soprando, é o momento que esse Deus se faz presente. Então, meu prezado irmão, veja bem, exemplos que a Bíblia nos ensina. Primeiro, temos que nos aproximar de Deus. Porque de religioso, nosso mundo está cheio. Todo mundo tem uma religião. Mas Deus está nem aí com a religião de ninguém, nem com a minha, nem com a sua. Onde Deus está, se importa quando nós chegamos a Ele. E quando nós chegamos a Ele, nós vamos pedir ajuda. Senhor, salva-nos, porque perecemos. A palavra perecer quer dizer sofrer, quer dizer momentos de agonia, momentos de desespero. Dá para imaginar aqui o desespero desse povo dentro desse barco, olhando para o meio do mar, o vento soprando, ondas subindo. Eles sabiam, eles conheciam o mar, diz, são 50 metros de fundura aqui, filho, não vai escapar ninguém, aqui só peixe vive, mas pescador aqui no meio do mar, quando o vento sopra, morre. O peixe vive, mas o pescador, quando o vento sopra, ele morre. Ele sabia muito disso, mas irmãos, ele sabia também, aleluia, que Jesus estava do lado deles.
Jesus, aleluia. Assim também, meu irmão, nós sabemos que quando as coisas, mesmo que venham a cada dia pior, mas nós sabemos, Senhor, eu sei que Tu está do meu lado. Ah, Senhor, meu Deus, eu quero chegar bem perto de Ti. Senhor, eu vou lhe pedir a Tua ajuda, aleluia. E quando eles se aproximaram, quando eles pediram ajuda, o que Jesus disse? Por que temeis? É lógico que nós, para ele não tinha medo, mas nós temos, né? Por que temeis, homem de pouca fé? Né? Jesus até disse assim, mas vocês, mais eu, vocês estando junto comigo ainda está com medo? É claro, irmão, nós somos ser humano, ele sabe muito bem disso, né? E ele disse, então, veja bem aqui, quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós pedimos ajuda para Jesus, o que acontece? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar. É por isso que eu sirvo esse Jesus. Eu não sirvo Jesus por placa de igreja, não. E muito menos por ser pastor, muito menos disso também não. Eu só sirvo esse Jesus porque a hora que eu peço socorro para Ele, ao momento que eu grito por Ele, aleluia, Ele se coloca de pé para nos ouvir. Levantou-se, repreendeu o vento e o mar. As coisas mudaram para os discípulos. Da tempestade, das ondas fortes, seguiu-se uma grande bonança. Seguiu uma grande bonança. A mudança mudou a história da vida dos discípulos. E é assim que Jesus quer fazer com a nossa vida aqui nessa tarde, meu irmão. Eu não sei que lado o vento está soprando na sua vida. Você não sabe o lado que o vento sopra na minha. Mas independendo do lado que ele sopre, mas é como se diz, nós temos um Jesus que se faz presente aqui nessa tarde. É o momento de nós nos aproximar. É o momento de nós pedir ajuda, pedir socorro ao Senhor, porque quando nós clamamos por Ele, Ele se levanta. Ele se levanta, repreende o vento e o mar, e tudo se torna bonança. Mas vocês vejam como o ser humano é. O ser humano descansa, é coisa de louco. Viram lá no monte, no sermão do monte, o que Jesus fez. De 2 pães ele sustentou 5.000 pessoas. De 2 peixes todo mundo comeu mistura. Mas você veja bem, quando chega nessa hora, que homem é esse? Será que ele pode fazer alguma coisa? Tem muita gente que vai dizer, será que Jesus ainda faz alguma coisa por mim, hein? Será que se eu for na igreja, Jesus vai fazer alguma coisa por mim? Esse questionário, irmão, fecha ele. Joga esse questionário fora. Esse questionário de pergunta joga fora, mas vamos usar o da fé. Eu creio, Jesus faz por mim sim. Jesus por mim repreende o vento, Jesus por mim repreende o mar, Jesus por mim repreende a doença, repreende a enfermidade, repreende a macumba, a bruxaria, a macumbaria, repreende, Jesus por mim repreende. É só pedir ajuda. Porque hoje você vê pessoas, cheias de pessoas aí na rua pedindo esmola e ninguém dá. Jesus não dá esmola, Jesus dá ajuda. Amém, queridos? Então aprendemos aqui nessa tarde que nós não estamos livres disto. Não estamos livres de vendaval. Não estamos livres das ondas subir. Porque nós somos o barco e estamos no mar, que é esse mundo que estamos vivendo. Não é desanimar, é aproximar. Não é deixar de ir,
mas ir. Não é ficar calado, mas pedir ajuda. Senhor, salva que estamos perecendo. Levantou-se Jesus, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. Que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós sabemos quem é esse homem. Tem um pregador esses tempos dizendo assim, ele dizia, você vê como é que nós somos fingidos. Que tem um hino que diz assim, você sabe me dizer quem é Jesus? Não tem? Com a resposta, eu sei. Se eu soubesse, eu não faltava nenhum culto na igreja. Se eu soubesse, eu cria. Se eu soubesse, eu me aproximava mais. Se eu soubesse, eu gritava por ele toda hora. Cantar não basta. Cantar é apenas fôlego de vida. Cantar, passarinho canta, mas não crê. Canta até mais bonito que nós, né? Se eu for cantar aqui, você vai embora antes de orar. Cantar, até passarinho canta, mas não crê. Cantar, como diz, cantar, passarinho canta, mas não tem fé. O cântico do passarinho não é pedir ajuda para Deus. O cântico do passarinho, como se diz, não é nada de glorificar a Deus. O canto do passarinho é um dom próprio dele. Agora, querido, você sabe quem é Jesus? Eu sei. Se eu sei, então a cada dia eu me aproximo dele. Hoje, pessoas, irmãos, como diz, colocando mais a fé no homem do que no próprio Jesus. Eu vou para aquela igreja, porque aquela igreja lá tem oração forte. É um negócio de oração forte. Querido, não existe oração forte. Todas as orações são poderosas. Fraco é a nossa imaginação. A nossa imaginação que é fraca, fica procurando oração forte. Não existe, querido irmão. Oração forte não é coisa do homem. Oração forte, aleluia, é poder de Deus na vida do homem. Tiago 5 diz, aleluia, que a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Eu vou lá porque ela tem oração forte. Lá, como se diz, eu vou lá porque eu chego lá, né? Não sei se os irmãos aqui que tem televisão tem aquela, como que chama? Aquela linha de assinatura da Sky. No 14 lá tem a chamada TV Novo Tempo, que é dos adventistas. Mas o problema deles é o sábado, né? Tirou dali, eles são, como se diz, nota 10 no entendimento deles. O problema deles é só o sábado. Eles colocam o sábado além de tudo. Mas tirou dali, são um povo entendido. Esses tempos atrás eu estava ouvindo um debate neles, e um deles dizendo, irmãos, hoje o pastor precisa tomar cuidado dentro da igreja. Porque os homens de Deus, os homens que têm unção de Deus, estão desaparecendo. Mas agora o que está aparecendo nos púlpitos não é homem com unção, mas são homens, são vedetes de púlpitos. São vedetes. Chega na igreja, faz aquele peteca. Tá mais receba, meu irmão. Tá mais receba. Receba. Mas depois, na nossa igreja, esses dias, pastor, aconteceu um negócio. Esses dias atrás eu estava orando e falou, Jesus, eu não sei o que o senhor vai fazer comigo. Acho que eu já estou velho, eu não sei o que o senhor vai fazer comigo, não. Porque tem coisas que você ouve, para quem é criança até ainda acredita, mas eu com 70 anos não vou acreditar mais em meninice. Eu faz 33 anos que eu sirvo esse Jesus. Se eu não aprendi dele alguma coisa, então eu tenho que desistir, pastor. Se você estuda é para aprender. Ué, você vai ficar na escola o resto da sua vida só A, B, C, B, 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 B.
Você vai estudar para se formar em alguma coisa. Então, nós na igreja temos que estudar a Bíblia para nos formar no entendimento. Agora, chega essas vedetes aí, todas cheias de todo mundo. Sei lá. Deixa para lá, vai cuidar da tua vida, José. Mas chegou na nossa igreja um camarada, mais pastora do céu, mais lá do povo, não trouxe caminhão, era carreta, de carreta veio o vagão e toma posse da tua bênção e receba a bênção. Não, tudo bem, até aí nada demais. Um pouco ele sai lá com um livrinho. Irmão, olha, lá na porta da igreja está a banca. Vocês compram lá meu material, porque é daqui, meu irmão, que eu trato da minha negrinha. Se vocês não comprar meu material, minha negrinha vai passar fome. Eu falei, para. Aí, agora que eu confundi, agora eu fiquei velho mesmo de uma vez. Ué, se o homem estava dando carreta de bênção para os outros e estava pretendendo vender um livro para tratar da neguinha dele. Se eu chego aqui dando um caminhão de bênçãos para vocês, irmão, depois eu preciso vender um livro para poder comer? Se vocês não comprarem meu livro, então eu morro de fome. É igual a música, chega aí, irmão, prega, depois, irmão, tem meu DVD ali, vocês compram para a vossa edificação. E o que eu preguei aqui, o que valeu então? Você vai precisar se edificar de um DVD que você compra ou você vai se edificar da palavra pregada? Mas velho, essas coisas, né? Velho sempre é complicado, né? Ficou velho, é complicado, né, mano? Paciência. Ainda bem que Jesus tem paciência com a gente. Né? Mas tem coisa que não dá para entender. É que nem, falando da Novo Tempo, ele falando das vedetas, que me diz, sobe no púlpito só para fazer fantasia. Ontem eu estava ouvindo ele pregando, ele dizendo, falando justamente de Jesus. Ele disse, querido, Jesus, hoje, como se diz, para chegar até Jesus é preciso fé. Hoje tem igreja aí que, como diz, está até cobrando como se fosse pedágio para ser Jesus. Vem, hoje é tarde da benção, está aqui. Pega o envelope, pega aí, pastora, pega aí uma caneca de sal. Ô, irmã, pega aí, irmã, dá um gai de rosa para esse povo aí. Ô, querido, você está lá, dá um envelope para esse povo aí, tudo duro para Jesus te abençoar. Ei, Jesus para me abençoar não precisa de gai de rosa. Jesus para te abençoar não precisa de sal grosso. Jesus para te abençoar não precisa de envelope. Jesus para nos abençoar é preciso nós clamar a Ele, aleluia. E você vai levar um caminhão de sal grosso, de rosa, de envelope, não vai dar em nada. O que ia fazer esses coitados aqui no meio do mar, sem rosa, sem sal e sem envelope? Estou velho, não estou não? Vocês me perdoam que eu estou velho, tá bom? Vamos ficar de pé. Amém. Então são essas coisas, meu irmão, que nós precisamos aprender. As bênçãos de Deus, é claro, irmão. Espera lá. Não é que você vai dizer, então não precisa mais dar nada, não. Tudo precisa. Precisamos contribuir, claro que precisa. Né? Precisamos ofertar, é claro que precisa. Né? Porque aqui paga, qualquer um não quer nem saber do culto, não. Né? Precisamos dizimar, é claro que precisa, porque é bíblico. Dizimar não é pedir esmola, dar oferta não é dar esmola, é que está na Bíblia. Mas, como se diz, com dízimo e com oferta não se faz negócio. Não se faz negócio por quê? Porque é bíblico, é mandamento de Deus. Mandamento de Deus não tem negócio. O que Deus manda nós fazer, acabou. Depois que Ele mandou fazer, não tem negócio mais. O negócio, a partir do momento que Ele mandou fazer, tem que fazer. Ou faz para o bem, ou se não, acabou-se. Agora, como diz o povo, ainda continua fazendo negócio até hoje. Receba a tua bênção, receba a tua bênção, receba a tua bênção. E o povo continua se afogando, se afogando. Promessa e promessa e o povo necessitado. Ei, que é isso? O que está acontecendo? O caminho é esse.
é se aproximar de Jesus. O caminho é esse, é pedir ajuda para Jesus. Esse é o caminho, essa é a verdade da palavra. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, vamos chegar tudo pertinho do outro aqui, vamos? Vamos chegar pertinho para nós orar, nós já estamos encerrando, né? Aleluia, nós já estamos encerrando já, mas vamos orar, vamos fazer um círculo, vamos dar a mão para os irmãos. A união, ela faz a força, não é verdade? Eu me faz lembrar de um pastor que dizia assim, você veja bem, fazer um exemplo aqui. Se eu pego isso aqui, vamos supor que ele é um pau de lenha. Eu vou colocar fogo nele a vida inteira. Ele não vai levantar labareda. Né? Não vai dar. Um pau de lenha não dá labareda. Mas se eu coloco aqui 5, 6 pau de lenha, se eu ponho a fogo, vai dar labareda. E da labareda sai brasas. Um pau de lenha só nem dá labareda e muito menos brasa. Mas se nós ajunta 5, 6 pau de lenha, lembra da fogueira de São João? Né? Sobe a labareda, vira aquele braseiro, passa milho, assa batata, faz tudo com as brasas. A luz, a labareda alumia e as brasas, aleluia, ela conserva o calor. Assim também, você sozinho orando, você está a mesma coisa de um pau de lenha. Vai orar a vida toda, só vai virar cinza. A cinza quer dizer a desilusão de não receber nada. Mas quando nós nos ajuntamos, dando a mão um ao outro, nós vamos levantar labareda. Amém? Vamos orar nesse momento. Louvado seja o nome de Jesus. Coloque a causa que está sendo soprada agora. Que lado que o vento está soprando na sua vida? Em que lugar, como diz, de que parte do barco as ondas estão subindo? Mas vamos clamar por Jesus agora, pedir ajuda a Ele. Maravilhoso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nesse momento, nós levantamos a nossa voz até a Ti e suplicamos, meu Senhor, a ajuda do céu em nosso favor. Papai querido, nessa tarde, que o Senhor nos proporciona esses momentos preciosos de nós estarmos aqui na Tua casa, suplicando o Teu santo nome. Ah, meu Deus, ajuda-nos, o Senhor, pois as ondas têm subido. Oh, Senhor, meu Deus, o vento tem soprado. Ei, querido, o barco está prestes a se afundar. Ah, Senhor, se levanta, Senhor, em nosso favor. Levanta, Senhor, em nosso favor. Se levanta, Senhor, em nosso favor. Se levanta, Senhor, em nosso favor. Se levanta em nosso favor. Se levanta, Jesus, em nosso favor. Ah, Senhor, repreende agora, Senhor, os ventos. Repreende, Senhor, as ondas que se levantam. Repreenda a doença, repreenda a enfermidade, repreenda a depressão, a opressão. Oh, repreenda, Senhor, a causa financeira. Repreenda, Senhor, o vento e que está soprando no lar. Repreenda a pobreza, a miséria da nossa vida. Oh, papai querido, nesse momento é o momento que nós lhe pedimos a tua ajuda. Ah, Senhor, venha de encontro à nossa necessidade. Ah, meu Deus, tu sabe muito bem e que sem ti, Senhor, nada nós somos, e que sem ti nada nós podemos fazer, ó meu Deus. Ah, papai querido, mas nesse momento é o momento que nós pedimos ajuda, meu Senhor, para que o barco não venha se afundar. Ah, meu Deus, para que as nossas esperanças ela não venha murchar, meu Senhor. Ah, meu Deus, reverdece as nossas esperanças, para que a nossa fé venha alcançar os nossos objetivos. Meu Deus, nessa tarde, cura o enfermo, liberta o oprimido. Ah, meu Deus, desde a cabeça até a planta dos pés, e que o anjo do Senhor agora vai passando uma unção de cura divina aqui agora, para curar a enferma, a doença, a enfermidade, meu Senhor. Vai tirando as preocupações. Ah, Senhor, meu Deus, vai tirando o peso da consciência, meu Deus, para que a tua igreja, para que as tuas servas, os teus servos, ó Pai, que estão aqui nessa tarde, meu Deus, eles venham alcançar essa ajuda, alcançar o alívio, conquistar as suas bênçãos. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe.
em nome de Jesus. Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse homem é Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado. Esse homem é Jesus. E ele está aqui nessa tarde para repreender os ventos e as tempestades. Tempestade. Tempestade, você viu, eu estava vendo hoje à tarde no jornal hoje. Vocês viram na China, parece que foi ontem. A tempestade foi tão grande, pastora, numa parte da China, que a água e o vento veio tão forte que tinha o cinegrafista mostrou mas chama um sobradinho de 3 andares, do jeito que a água veio e o vento fez assim, o sobrado fez assim, desceu com tudo. Falei, misericórdia, meu Deus, o que é isso? Tempestade. Tempestade. É coisa séria. Só Jesus. Só Jesus tem o poder de repreender. Porque o homem, nunca que uma tempestade, querido irmão, vai ouvir a nossa voz. Mas a voz de Jesus até o vento ouve. A voz de Jesus a tempestade obedece, amém? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. E quando for orar, disse a Jesus, cuida daquele velhinho lá para... né? Cuida do velhinho lá dos 5 conjuntos, Jesus, para que o vento não sopre. Mas é verdade, irmão, não é porque você está velho, não, irmã, é verdade, tudo que você falou é verdade mesmo. Às vezes a pessoa fica atrás dessas coisas aí e não quer buscar. Você chama para orar, não quer vir. Você chama para vir no culto. Então não é porque você está velho, não, é verdade mesmo. Peço que a igreja se coloque de pé, vamos estar orando para nós encerrar esse culto agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, obrigado por essa tarde, obrigado, Senhor Jesus querido, por esta tarde da bênção, obrigado, Senhor meu Deus, por cada vida que entrou aqui, obrigado, Espírito Santo, por ter se feito presente, obrigado por esta palavra, Senhor, eu peço que o Senhor continue abençoando a vida do teu filho, dando força, Senhor, ânimo, coragem para eles, para que ele possa estar levando a tua palavra, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, esse culto está encerrado em nome de Jesus, amém?